Sejam bem-vindos ao Zerando a Ansiedade Podcast. Nesse podcast a gente discute temas e práticas para te ajudar a deixar de ser assombrada pelo fantasma da ansiedade. Eu sou Ana Pauseiro. E eu sou Daniela Moreira. E o tema de hoje é perdas e apegos. E vamos começar com uma historinha? Aliás, gente, esse é o nosso último episódio da temporada. É o nosso 35º episódio. Fica tudo no canal do YouTube. Quem não está inscrito no canal ainda, se inscreve, que a partir de amanhã vão ter lá os 35 episódios para você poder assistir. Nas nossas miniférias, a gente não vai deixar de estar com vocês. Enfim, com relação ao tema de hoje, que é perdas e apegos, que eu cismei que é perdas e ganhos, mas é perdas e apegos, eu queria contar uma historinha bem rapidinha, que para quem ainda não sabe, eu moro aqui em Portugal, a Dani mora em Niterói, no Rio de Janeiro. E daí eu fiz as minhas escolhas para estar aqui, etc. E não há muito tempo atrás, eu estava numa roda de amigas e tal. E o que acontece quando você mora um pouco longe de casa depois de alguns anos, né? Você começa a perder alguns aniversários, casamentos, celebrações e também enterros de pessoas que vão embora, enfim. E você não pode estar, porque não é fácil, não é fácil, a logística é difícil, não é barato atravessar um oceano assim rapidamente para ir e voltar. E uma das meninas que a gente estava conversando lá num grupo, que chegou há pouco tempo, falou: eu tenho muito medo de acontecer isso comigo, de eu perder alguém enquanto eu tô aqui. Aí eu parei, dei aquela respirada profunda, assim, vi que tinha abertura da parte dela. Falei: não se preocupa, vai acontecer. Porque a perda na vida é inevitável. A gente tem a tendência a ficar segurando, eu tenho medo da perda, medo da perda, medo da perda, e deixa de viver o presente, de repente, nesse caso aqui do exemplo, com a pessoa que você está, mesmo que seja à distância, mesmo que, enfim, tenha que programar idas e vindas com mais cuidado, mas deixa de viver o aqui e agora porque está desesperado no medo do inevitável. Ai, mas falando assim parece fácil. Eu sei que não é, gente. Eu sei que não é, porque quando você está nesse lugar, eu tenho medo de perder os meus pais. Eu tenho medo de, sei lá, de perder sei lá quem. Dói. E quando perde, dói também. Dói pra caramba. E é isso que a gente vai falar hoje, assim. Vamos, o primeiro passo, aceitar o inevitável. As perdas fazem parte da vida, né, Dani? E é engraçado porque quando eu falei com a Ana, eu falei: Ana, eu queria falar sobre perdas e apegos. E é engraçado você ter ficado com perdas e ganhos, porque normalmente é a forma como as pessoas pensam, né? É perder ou ganhar. E perda não tem a ver com isso. Não tem a ver com ganho, tem a ver com vida. Assim como o tempo não tem a ver com dinheiro, tem a ver com vida. E por isso eu quis falar a respeito. Todo o processo que a gente vem comentando, incentivando, fala de resgatar a capacidade de ser total no momento. E isso é o único jeito da gente superar perdas e apegos. É muito engraçado, e o exemplo que você deu é muito bom, porque as pessoas pensam assim: eu não quero sofrer, eu tenho medo de sofrer. E elas se apegam a isso. Em fazendo isso, o medo é tão, de certa forma, inconsciente e tão grande, a pessoa congela e fica burra. E, aliás, a gente tem visto muitos exemplos disso atualmente. Mas, enfim, por que eu estou dizendo que congela e fica burra? Porque se eu tenho medo de perder, eu estou dizendo que eu tenho medo de deixar de viver o que é possível em relação a esta pessoa. E aí vem uma coisa muito engraçada, porque apegar ao medo é abrir mão da criatividade. Por exemplo, hoje, a Ana mora
Portugal, eu moro no Rio. A gente se vê mais e se relaciona mais com o oceano no meio do que fazia quando ela morava aqui na esquina. Mas aquilo, a gente enfrentou o processo. E no caso é até muito engraçado, porque quem começou essa história de mudar para Portugal fui eu. E de repente a coisa virou toda e quem foi ela. E a gente teve que lidar com isso também. O medo dela do movimento, a minha decepção de não estar me movendo, mas isso ao invés de criar um evento catastrófico e dramático, cheio de ressentimentos, invejas, isso e aquilo, criou a possibilidade, peraí, como é que a gente transforma isso em crescimento? Como é que a gente supera a distância? Essa coisa da perda, contando uma historinha também, eu tinha uma relação muito simbiótica com a minha mãe. Difícil, complicada, mas simbiótica. Um dia eu estava em 1995 para 96, celebrando o final de ano com elas duas mãos dadas, olhando para os fogos de artifício. Nesse momento me veio a intuição, você não vai ter outro ano novo com a sua mãe. Não sei de onde que veio. E de repente eu me vi com a possibilidade da perda. Naquele momento eu podia ter congelado. Ao invés disso eu assumi um compromisso. E meu compromisso foi, se isso for verdade e acontecer da gente não ter um novo ano novo juntas, eu vou viver os meses que eu ainda tiver de forma que na hora da perda eu não tenha a sensação de perda. Aquela sensação do deixei de viver, deixei de falar, deixei de compartilhar, podia ter sido diferente. E nessa brincadeira foram 10 meses. Minha mãe faleceu um dia depois do aniversário dela, em outubro. E foi realmente muito maluco, porque eu lembro no velório, né, que foi bem curto e tal, eu sendo agachada no chão, e a única coisa que eu consegui dizer foi: mãe, vai em paz. Não tem apego. Isso não quer dizer que não teve dor. E aí eu passei um processo de inferno, porque na verdade eu me senti traída pela vida. Falei, como que podem, né, me avisar e tirar a minha mãe num momento de transição, no momento onde ela estava encontrando a felicidade, no momento onde ela estava finalmente aprendendo a viver, como que tiram a minha mãe de mim? Que diabo de Deus é esse? Foi uma coisa assim, me veio uma revolta, me veio um... E durante um ano e pouco, eu realmente passei, eu atravessei o inferno. Até o dia que eu estava na Índia e me disseram assim, Dani, você quer ir numa palestra do Iluminado? Aí eu, com meu jeito capricorniano de ser, né? Falei assim, gente, quero até ver o que é um iluminado, né? Só falta essa, mas enfim, vamos lá, não tem problema não. Né? Quem tá na chuva é pra se molhar, vamos embora. E fui lá. E quando eu sentei, chegou um indiano supostamente iluminado, e uma moça virou para ele, começou assim, fulano, como a gente faz para lidar com a perda de uma pessoa tão amada como, né, essa amiga nossa, que morreu de maneira estúpida num acidente de carro? Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com a revolta que isso traz? Bom, quando a mulher fez a pergunta, eu já comecei a achar engraçado, porque vem a história da sincronicidade. Caramba, eu estava passando por um momento exatamente desse jeito. Como se não bastasse. O tal do iluminado olhou para ela, começou a falar, e eu lá ouvindo. E ele, de repente, simplesmente, ela do lado, ela praticamente na minha frente. Ele virou todo para mim, começou a me olhar nos olhos e saiu com a seguinte pérola. Por exemplo, se uma pessoa perde a mãe, ela não chora a perda da mãe em si, ela chora a perda da filha dentro dela. Bom, a partir daí, amiga, ele falou mais uns 10 minutos, eu não tenho a menor ideia do que esse cara disse. Entrei num lugar muito maluco, ele continuou falando. De repente eu comecei chegava a ser difícil de respirar, porque eu comecei a me sentir levando um banho de energia. Eu quase saí de 4 de lá. Mas aquele negócio me despertou. De repente eu entendi, a minha dor não era tanto pela passagem da minha mãe, até porque ela passou de um jeito com a sensação de realização. Eu tive a sensação, ela concluiu a missão dela aqui. Então não tinha uma coisa de, ela ficou doente, ela passou um maior sofrimento. Não foi essa sensação. Mas a dor era abissal.
Quando eu ouvi esse troço, eu dei conta da quantidade de desejo que eu tinha de continuar me sentindo filha da minha mãe. E aquilo não ia mais acontecer porque minha mãe não estava lá. Foi olhar para o que era real na minha dor que fez eu compreender como deixar ir para abrir espaço para uma nutrição que transcende o tempo. Eu precisei desapegar da dor para deixar a vida acontecer de novo. E foi exatamente por causa disso, enfim, nesse momento tão exigente que a gente está vivendo, vendo tantas pessoas chegando perto do desespero, eu falei, gente, tá na hora da gente falar disso. A gente tem que olhar e se agarrar a coisa. Pensa num acumulador. É uma imagem bem boa. O cara tá lá na casa dele, ele começa a acumular, 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 acumular. Ele não consegue parar. Mas só tem um problema. Isso vai asfixiando e aprisionando a pessoa. E a gente faz isso de formas variadas. Segurando crenças, segurando sentimentos, segurando todo tipo de tralha que a gente pode inventar, intoxicando o sistema de tal forma que, por exemplo, se eu tivesse continuado na dor, se eu não tivesse feito esse trabalho de chorar até arrebentar, de me despedir, de deixar ir, eu seria incapaz de amar. O apego, ele conspira contra a gente. E a perda, na verdade, é como se fosse a fênix. A perda, ela traz a oportunidade da gente transformar, de fazer a combustão e começar de uma outra forma mais amadurecida. Porque quando você passa uma perda grande como essa, e você realmente se mantém aberta e você volta a confiar na vida, a força que você reconhece dentro de você te transforma. É muito importante perceber que perdas vão acontecer o tempo todo, de variadas formas. E elas são necessárias, assim como a crise. O problema é você realmente assumir a responsabilidade do que você está sentindo e aproveitar esse momento para crescer e amadurecer. Por mais difícil que seja. Tá dando para entender, Ana? Sim. Eu lembrei de uma frase do Chico Xavier. Eu não tenho religião, mas nada me impede de apreciar coisas que eu acho bonita em qualquer coisa, né? Enfim, aí tem uma frase dele que fala assim, é um texto e tal, eu só lembro da última frase mesmo, que é: isso também vai passar. E aí isso fica para. Aliás, eu quero fazer um quadro para botar aqui de frente para minha cama com essa frase. Ainda estou no processo de decoração, né, do apartamento. Porque isso também vai passar. Seja lá o que você tiver passando, vai passar. Seja bom, seja ruim, seja eletrizante, seja um momento de profunda alegria, um momento de profunda prosperidade, um momento de dor, um momento de perda, um momento de desespero, um momento de doença. Tudo isso vai passar. E o bonito da vida é exatamente isso. A única permanência é a transição. A única permanência é a mudança. Tudo está mudando o tempo todo. E se tudo está mudando o tempo todo, você perde e ganha. Perde e ganha. Toda vez que você faz uma escolha, você ganha algumas coisas por conta da sua escolha e você deixa de realizar outras por conta da sua escolha. Por isso que eu fiquei com perdas e ganhos na cabeça. E ok. Quantas vezes você já ouviu dizer assim, gente, aquela coisa que me arrebentou, me jogou no chão, o trabalho que eu perdia, o momento de crise, foi a melhor coisa que me aconteceu. Quantas vezes a gente escuta isso? Por exemplo, eu tive câncer. Mas foi excelente eu ter tido câncer. Por maior que o meu sofrimento fez, mas virei minha vida, consegui sair do outro lado, mudei, arrumei um trabalho que eu adoro. Esses momentos é o tal momento da Fênix. Eles
precisam acontecer, porque senão é aquilo lá, eu estou num trabalho que eu odeio, que está me matando, que está me deixando doente. Mas no que você fez mais, a tua vida vai continuar a ser sobrevivência e infelicidade. Acabou. Acabou. E eu vejo muito, por exemplo, quando eu vim para cá, eu larguei tudo que eu tinha construído. O escritório no centro da cidade, todo, eu já estava advogando há mais de 10 anos, estava relativamente bem, de acordo com os meus critérios de estar bem na profissão. E, de repente, deu uma coisa assim em mim. Eu sempre quis morar fora e tal, e eu estava para fazer 34 anos, 35 por aí. Falei, gente, o que eu estou fazendo da minha vida? Quantos anos mais eu vou ficar nesse lugar? Porque não estava ruim. Só não estava bom. Agora aquela música do Lulu Santos, não vou dizer que foi ruim, também não foi tão bom assim. E de repente eu acordei, eu vou me aposentar aqui, eu tô com 34, vou estar aqui com 44, 54, 64. Quando eu realizei aquela cena, assim, pensa onde você está hoje. Se você não fizer nada para mudar, daqui a 20 anos você vai estar no mesmo lugar. Quando eu realizei isso, eu lembro que meu coração deve ter parado por um instante, sabe? Caiu aquela chave. Falei, não, realmente, eu tenho que fazer alguma coisa. E não fui louca, desvairada, agora dane-se tudo e vou chutar o balde e tal. Não foi. Eu fiz todo um planejamento, enfim, toda uma preparação para chegar e sair da onde eu estava. Porque por mais que eu gostasse de advogar, já não era ali que eu queria estar há muito tempo. Aliás, eu nem sei se eu queria ter estado ali em algum momento. Porque eu fui indo vamos fazer faculdade de Direito, agora vamos abrir o escritório. Poxa, a grana está entrando, que legal! E isso foi muito legal. A grana me deu a oportunidade de fazer um montão de coisa, de viajar para um montão de lugar, inclusive de conhecer terapeutas no mundo da meditação, do mundo inteiro, de excelente qualidade. Foi super válido, não me arrependo. Só que é aquela coisa, eu estava indo na maré, estava indo, não era eu que estava tomando minhas decisões, eu estava indo. E de repente, quando veio uma crise financeira lá no escritório, né, que foi a crise financeira de 2015, que chegou lá no escritório em 2016, aí a grana parou de entrar, eu tive que parar para pensar, tá, eu vou ter que fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? E aí veio, quer saber? Já que eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou fazer o troço que eu realmente quero, que realmente faz o meu coração vibrar. Pode dar tudo errado? Já tá dando mesmo, já tô na crise. Que é o lugar onde a maioria das pessoas vem buscar autoconhecimento, meditação e por aí afora, respiração profunda. Quando você entra na crise, dificilmente, é muito difícil. Eu não me lembro de conhecer alguém que não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, vou lá buscar meditar para melhorar mais ainda. Não. Você vai buscar meditação, vai buscar autoconhecimento, vai buscar entender porque a gente sofre tanto quando você está no meio de uma crise, no meio da dor, no meio de uma perda, no meio de um apego, de alguém que você não consegue deixar ir. É muito comum, gente. Como eu conheço pessoas que estão apegadas no amor do passado, que não deixa aquele troço embora. De, como será que se daria certo? E não vive, tá apegada por quê, Dani? Explica pra gente. Antes eu quero ressaltar aqui uma coisa, Ana. É até engraçado, porque durante muito tempo eu dizia que eu era que nem a Mary Poppins. Eu ia para onde o vento soprava. E você descreveu uma coisa muito parecida. Eu estava seguindo a maré. Isso, gente, é viver com totalidade sem apego. Porque se tivesse o apego, ela teria dito assim, não, mas eu não vou gastar agora, é melhor guardar na poupança, não, eu não vou viajar agora, porque de repente mais adiante. E é assim que a gente vai abrindo mão da vida. Então, o que ela colocou como indo como a maré, na verdade, é viver. As coisas vão acontecendo, você vai confiando e vai vivendo, porque cada vivência te traz experiência, te traz maiores e melhores escolhas. E é por causa
disso que quando a crise chegou, ao invés de quebrar e adoecer, ela fez a mudança. Que ela tinha essa visão. Existem opções. Vou fazer gradativamente, vou fazer respeitando os meus limites, não vou fazer destramelhada, não é ruptura, não é rebeldia, não, é planejamento, é valor, é autoestima, sabe? É realmente assumir a responsabilidade da vida, perguntando, peraí, no meio desse furdúncio, o que eu posso fazer que realmente vai ser construtivo? E é exatamente por causa dessa postura que eu queria falar sobre perda e apego, porque o apego, ele vem do medo. A perda é inerente, ela vai acontecer não importa o que a gente faça. A questão é, da mesma maneira que a crise, o que a perda traz de, de lição? O que eu realmente perdi nesse lugar? Porque, por exemplo, eu perdi um emprego. Você perdeu um emprego, mas o que a gente diz? Eu perdi um emprego, com isso eu perdi o valor, com isso eu perdi a fé, com isso eu perdi não sei o quê. E de repente vira um processo como se o mundo tivesse acabado porque você perdeu o emprego. E a energia que você gasta nesse lugar atrapalhado é o suficiente para você ficar desempregado o dobro do tempo que seria necessário se você dissesse, gente, perdi o emprego. Ok, o que eu fiz de errado? O que eu tenho que depreender? Aonde que eu pisei na bola? O que eu posso fazer diferente? E vamos adiante. Aí logo em seguida vem o raio do novo emprego, que em geral é muito melhor do que o outro. Se você fizer o seu papel. Então, por que a gente se agarra? A gente se agarra por imaturidade emocional. A gente se agarra porque a gente acha que, como, sei lá, não foi criado do jeito que devia, o mundo deve alguma coisa pra gente. Não, não deve. O mundo é a oportunidade da gente florescer. E cada um tem que fazer a sua parte. E não adianta adorar a pílula. Quem disser pra você que é diferente, está mentindo. A sua vida é sua responsabilidade. Dá um trabalho do cão. Só que vale a pena. A Raquel está colocando aqui nos comentários, eu estou sofrendo com muita ansiedade, que minha filha vai morar em outra cidade, eu não consigo pensar positivo, estou deixando o medo dominar. É engraçado isso, que há pouco tempo atrás veio uma pessoa conversar comigo, falando no papel da filha, né? Falando, então, agora eu já tenho minha independência financeira, tá na hora de eu sair de casa, mas eu não sei se vale a pena, porque ficar na casa da mãe é mais barato, não sei o quê, de repente eu vou economizar. Era uma pessoa que eu conhecia muito bem com aquele discurso todo. Aí eu falei, ó, é o seguinte, se você me mandou mensagem para telefonar e conversar comigo, você quer minha opinião bem sincera e você sabe que eu não vou mentir. Você está com quase 40 anos, já tem a sua independência financeira, que papo é esse de ficar na casa da mãe é mais barato? Olha pro medo que está por trás disso. Porque não é dinheiro, não era problema financeiro. Claramente. E por outro lado, a relação simbiótica com a mãe se você for embora, eu vou ficar sozinha. E aí? O que está por trás do discurso eu estou deixando o medo dominar, não consigo pensar positivo? É exatamente isso, Porque Ana. quando a filha vai embora, né? Você vai ter que olhar para dentro. Você vai ter que olhar para isso, porque a filha está lá te distraindo. Não sei qual a relação, né? Mas com certeza é uma distração. Tem as necessidades, tem comida, tem companhia, tem conversa, tem briga, se for o caso, tem café junto, tem um monte de troço. Quando isso sai da sua vida, essa distração, não estou falando que é falta de amor. O amor vai continuar lá. Mas quando aquela distração do dia a dia vai embora, de repente você se pegar sozinha, ou se você mora com o marido, só você na companhia do marido, primeiro você vai ter que olhar para o seu casamento. Depois, você vai ter que olhar para o que você está sentindo. E aí a gente fica nessa história, por que não pensar positivo? Tenho medo de acontecer alguma coisa com minha filha. Gente, uma coisa pode acontecer com a sua filha, ela morando dentro da sua casa. Isso não é real.
A Dani fala aqui, gente, você é mãe. Mãe vai se preocupar sempre, né, Dani? Dani sempre fala isso. Isso não tem jeito. Você vai se preocupar para sempre, mas olha para o que é real. Isso é muito importante. E sai desse lugar, porque quando você fala assim, eu tô deixando o medo dominar, eu tô dizendo, eu sou pequenininha, olha só, o medo é maior do que eu, o que que eu faço? Alguém cuida de mim. É isso que a gente aprendeu, gente. É o seguinte, quando você entra nesse lugar, você fecha para o amor. Ao invés de você estar incentivando o crescimento da tua filha, você está colocando um peso nela absurdo, você está transformando a relação de vocês num lugar difícil, que é aquela coisa, ao invés dela saber que conta com seu apoio, ela começa a se sentir sufocada e culpada porque você está se preocupando, porque você está sofrendo, porque ela está crescendo. Essa coisa é que as pessoas têm que acordar. Gente, amor é qualidade. Qualidade significa excelência. Amar não é fácil, porque amar pressupõe duas coisas: liberdade e respeito. É um desafio. A gente queria, é claro, a pessoa que eu amo, eu quero estar grudada com ela, eu quero tomar, né, aquela coisa, eu quero sentir que é segura, eu quero isso. Só que, se você fizer isso, se você pegar uma plantinha e enfiar dentro do armário, ela morre. E a gente faz isso o tempo todo. E com isso vai ficando cada vez menor por dentro. Cada vez mais doente. Ao invés de aproveitar, gente, olha só, minha filha vai mudar, então eu vou poder transformar o quarto dela num troço legal, porque eu gosto, vou ter um hobby, ou isso, aquilo, ou eu vou poder visitar, quer dizer, eu vou sair de casa, eu vou ter um tempo só para mim, ou agora a gente vai se relacionar saindo para tomar não sei o quê, criar uma relação mais dinâmica. Olha só a oportunidade que está vindo. Não, você vai para o lugar errado, você vai lá para o outro lado. É escolha, gente. É escolha. A vida vai acontecer, independente do que você pensa ou deixa de pensar. Ou a gente abre e vive a vida com coragem, ou a gente vai continuar doente. Aquilo, quanto mais cheio você tiver, menos a vida entra. Lembra do acumulador? Chega uma hora que o cara não consegue nem andar dentro de casa. A gente está fazendo isso por dentro. Chega uma hora que tem que deixar ir, chega uma hora que tem que chegar e sentar e chorar e dizer, gente, eu tô sozinha, eu passei 10, 15, 20 anos cuidando de filho. De repente fiquei com medo, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei se eu ainda sou útil, eu não sei se eu vou me sentir vazia. Quando você faz isso, olha o movimento. Tem uma coisa que está expandindo, tem um espaço que está abrindo, tem uma limpeza que está acontecendo. E de repente aquilo é atrapalhado, é confuso, mas aquilo é engraçado porque a Ana falou essa história de ficar na casa dos pais, que é uma coisa típica de brasileiro, fica até mais tarde, isso e aquilo. E eu entendo uma série de conceitos que as pessoas, psicologistas da vida, colocam a esse respeito. Mas é aquilo, tem que olhar isso com muito cuidado, porque eu já cansei de ver gente que sai cheia de decisão para ir morar fora, fazer e acontecer, e continua uma menina de 4, 5 anos sendo sustentada pelos pais iguaizinhos, seja emocionalmente, seja lá o que for. Crescimento significa enfrentamento de mudanças e aceitação de papéis diferentes. Então, quando isso acontece, é muito engraçado, porque a oportunidade, que para mim, eu acho assim, eu tenho uma imensa gratidão pelos pais que eu tive. E especialmente porque eles se trabalharam, e meu pai, enfim, continua se trabalhando. E hoje eu consigo enxergar no meu pai a pessoa, não o super-herói. E a minha gratidão não vem num lugar de mimimi infantil. A minha gratidão vem de reconhecer a história que veio antes de mim, o que eles passaram. Então essa relação mudou muito. Quer dizer, o problema não é se você vive ou se não vive com seu pai ou com a sua mãe. O problema é manter essa relação totalmente infantilizada. Tanto os pais cuidando das crianças, quanto as crianças olhando os pais super-heróis. O respeito tem que acontecer. A coisa que a constelação familiar põe, os pais são sempre grandes, os filhos são sempre pequenos.
pequenos, verdade. Eu não estou discordando disso. Mas é aquilo, quando você se mantém criança e os pais heróis, isso aqui, para mim, não tem o menor sentido. Se você é adulto, o seu pai é idoso. Ele continua maior, mas você cresceu. E isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa olhar com mais carinho, porque todo esse papo protetor ajuda nessa crença bizarra que a gente vê nas famílias, onde tudo vira peso, vira prisão, vira culpa. Não precisa ser assim. A Raquel colocou aqui, hoje médica aumentou dose de remédio, né? Deixou triste. Conclui, Dani, depois eu falo. Enfim, então olhar para as coisas, reconhecer os sentimentos, se permitir fazer os questionamentos pessoais é o primeiro passo para realmente transformar esse troço todo numa coisa criativa, numa coisa que traz nutrição e fortalecimento do amor. E é uma oportunidade, gente, que não deve ser perdida. Não precisa ser perdida. Busca apoio, busca conhecimento. E lembra o que a Ana Paula falou, se precisar, escreve no espelho do banheiro. Tudo passa. Isso também passará. Tem uma das coisas que eu acho mais... Não tem um adjetivo. Uma coisa que eu acho muito ruim é o seguinte, é o como as pessoas não buscam conhecimento. Fica naquela coisa do... Ai, porque eu acho isso, eu acho aquilo, porque com fulana é assim, com a Maria aconteceu do outro jeito. Não busca realmente entender o que está acontecendo e da onde vem. Eu só ver esses comentários. Zeliana, perfeito. Hoje eu sou uma adulta cuidando da minha mãe idosa de 91 anos. Amor, fortalecendo-se, perfeito. Quando eu estou mal, não falo Não, para minha filha. Uma das coisas, voltando aqui só, buscar conhecimento é essencial para você entender. E como eu falei sobre buscar conhecimento, tem o seguinte, tem uma série no Netflix, uma série não, é um documentário no Netflix, acho que tem 2 horas de duração, é um episódio só, chama Xanax, o nome de um remédio é Xanax em inglês. é Xanax. Eles escrevem com X, né? Em inglês pronuncia Xanax. Em português eu não sei como se pronuncia. E estava falando exatamente dessa história dos remédios. E eu achei 2 pontos muito interessantes. Só antes de colocar os 2 pontos que eu achei muito interessante, lembrar, gente, que a gente já falou isso aqui repetidas vezes. Nós não somos a favor de você usar remédio continuamente para controlar a ansiedade. É óbvio que ele tem funções pontuais nos momentos de crise, de crises agudas, nos momentos de perdas repentinas, quando você realmente deixa de ser funcional. Então, a gente acredita, né? Que é super válido trazer um remédio para você conseguir voltar a caminhar. Só que você viver de muleta com remédio aí já é outra história. E aí esse documentário, ele traz isso à luz, inclusive com vários psiquiatras falando. Uma psiquiatra de Nova York, ela falou, gente, eu receito o ansiolítico e para, não sei o que lá, um outro termo técnico. O tempo todo. Eu sou psiquiatra em Nova York. As pessoas estão enlouquecendo. E o mais difícil das minhas consultas é fazer a pessoa entender o básico. E, gente, quando ela falou o básico, 3 coisas, na hora eu ri. Porque qual é o básico? Primeiro que ela falou, respirar. As pessoas esqueceram de respirar. Depois, cuidar para que você tenha um bom sono. Exercício físico. E tomar sol. A gente está falando de uma psiquiatra altamente conceituada, num país altamente conceituado e etc e tal.
Olha como é simples. E por fim tem a história lá que eles falam, gente, qual é a melhor coisa para você sair desse ciclo mental? A gente volta sempre para o mesmo lugar, a meditação. A meditação te tira dessa mente enlouquecida que está deixando o medo dominar, que fica triste porque aumentou o remédio, que, enfim, não para, não para, não para, não para. Então, lembra de voltar para o básico. Respirar, tomar sol, dormir bem e fazer exercício físico e meditar. Porque isso traz você para um ponto de onde você cria uma estrutura capaz de encarar a vida. Que o outro ponto que ele... Falei o primeiro ponto, né? O segundo ponto que todos os psiquiatras do documentário falam é que a vida não é fácil, realmente. A vida dá trabalho. E a capacidade de aguentar a frustração, a sua capacidade vai diminuindo cada vez que... Ai, fiquei nervosa. Espera aí que eu vou tomar um negocinho. Os psiquiatras falando, tá? Não sou eu. Vou tomar um negócio, vou tomar uns Xanax, vou tomar um ansiolítico, vou tomar uma gotinha de não sei de quê. Cada vez que você faz isso, óbvio, tem os momentos que é para fazer sim, mas no geral, a sua capacidade de enfrentar a vida, de estar vivo com energia, de saber lidar com as frustrações e com os problemas como adulto, ela vai diminuindo, 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 até que chega um ponto que se você tira meio miligrama do remédio, você tem uma crise, porque você não consegue lidar com a vida mais. Isso é muito grave. Isso é muito grave. E isso está acontecendo, se os dados da Organização Mundial de Saúde estiverem corretos, está acontecendo níveis de ansiedade, depressão, pânico e desequilíbrios emocionais intensos, está acontecendo com 80% da população. E como que ninguém para e fala, gente, vamos respirar? Vamos meditar? E por fim tem um outro rapaz lá, um homem, né, que faz a declaração dele e ficou altamente viciado, está lutando para se livrar, porque ele chegou quase a morrer. E ele disse que eu não sei como é ser a vida adulta sem o remédio. Que ele tomou quando se formou na faculdade. Ele falou, eu fui um jovem adulto e hoje eu me pergunto, será que a ansiedade que eu senti de um jovem adulto que estava se formando na universidade para entrar no mercado de trabalho não era uma ansiedade normal que todos os jovens sentem? Todos os jovens sentem. Só que aí eu fui buscar, eu fui no tem um nome lá que eles falam no médico de apoio ao estudante. Enfim, eu saí de lá com uma receita. E eu pensei, agora eu sou adulto, eu tenho que tomar isso. E ele já tinha passado dos 50 anos e agora está lutando porque, cara, eu cheguei a ficar abismada. Ele diminuindo as doses do remédio, falou que um dia foi brincar com o filho dele no quintal e de repente eu senti um bem-estar, um relaxamento que eu nunca tinha sentido em toda a minha vida adulta. E ele falou, e eu passei toda a minha vida adulta tomando ansiolítico. Isso é muito grave. Isso é muito grave. E ele sobreviveu para contar. Tem gente que não. Pegando o gancho aqui, duas coisas. Uma, eu não falo para minha filha quando eu fico mal. Voltamos para a história da maternidade tradicional. Você realmente acredita que a sua filha não sabe? Não vê? Não sente? Grandes danos foram feitos na infância exatamente por esse tipo de comportamento, porque a criança sente. E aquilo, se você convive 30 anos com a mesma pessoa, a rede energética é tal, se um vibra, o outro sente. E por isso a meditação é tão eficiente em termos de transbordamento de saúde. Porque você tem uma teia energética familiar. Quando um começa a meditar,
começa a soltar todo mundo. E aí voltamos para a história do avião. Despressurizou, põe a máscara em você, para poder ajudar os outros. Quanto melhor você se trata, mais você tem para dar, mais saúde você irradia. E aquilo, todo mundo está ansioso para ser feliz, para ser saudável, para ser energético, para ser brincalhão. Então, é uma coisa que rapidamente é absorvida. E quando você se dá o direito de dizer e achar que alguém vai acreditar nisso, você está, na verdade, desvalorizando a sua filha. Porque se ela te ama, se você piscar torto, ela sabe. Então não pense que ela não sabe, porque ela sabe. E caímos naquele mesmo ponto. Aproveitando essa história, tanto desse comentário quanto o que a Ana falou, a gente, há um tempo atrás, fez uma entrevista com o Marco Aurélio falando de nutrição celular. E ele colocou várias coisas a respeito dessa história de dependência química, esse negócio todo. E eu queria partilhar, porque a gente vem falando disso, né? Eu estou usando esses suplementos, vai fazer quase 3 meses já. E eu realmente sugiro que todo ansioso, toda pessoa emocionalmente desequilibrada, corra atrás deste conhecimento. Porque eu comecei enfim, a usar os suplementos, porque eu já vinha usando outros e aquilo. A gente está sempre buscando mais saúde, buscando investir mais na gente e de repente esse troço caiu no colo da gente. Mas eu não estava doente, nem tampouco desequilibrada emocionalmente. E qual foi a minha grata surpresa? Eu não sei nem se é possível explicar de uma maneira eficiente, mas o que mais está me deixando de queixo caído é uma sensação interna de algo sendo pacificado dentro do sistema, incluindo a mente. Vale a pena ver essa entrevista que está no YouTube, né, Ana? Tá no meu Instagram. Tá salvo no Ana. Então, vale a pena olhar isso, buscar conhecimento, porque um corpo nutrido naturalmente coloca uma série de coisas no lugar. Então, assim, hoje eu estou sentindo, eu não tenho outra forma de explicar. A sensação é como se algo pacificou dentro de mim. Vale o investimento, vale o estudo, vale a experiência. E vários, inclusive, a pessoa, se vocês buscarem, vocês vão encontrar lá o que a gente está falando e tem a pessoa para, se você ligar para entrar em contato com o site e tal, tem uma pessoa que é nutricionista para conversar com você, para indicar o que, o quando, porque eles têm já o conhecimento de determinados estados podem ser favorecidos com determinados nutrientes específicos. Tem 1000 nutricionistas, o próprio Vitor Sorrentino, que é um cara, um doutor, enfim, que eu gosto muito, ele fala muito dessa coisa do equilíbrio interno para ajudar esse equilíbrio emocional, esse equilíbrio mental. Então, assim, gente, hoje é essencial você estudar, buscar conhecimento, reconhecer o que você está sentindo, saber, poxa, essa pessoa falou isso, será que de repente se eu experimentar isso aqui, e aí você experimenta e acontece alguma coisa, e aí você vai abrindo espaço. E uma gota de saúde vai puxar outra gota de saúde, que vai puxar outra gota de saúde, e quando você olha, tudo está diferente. Para melhor. Porque basicamente a nossa história é justamente isso. Mexe a bunda porque você merece qualidade de vida. Esse é o nosso lema. Então, aquilo, acordem para fazer o trabalho de casa. Perfeito. Eu queria finalizar aqui com... Tem um poema do Carlos Drummond de Andrade que ele é muito pertinente sobre perdas e apegos, chama Definitivo. É bem curtinho, vou dar uma lida aqui, que realmente vale. Definitivo, como tudo que é simples. Nossa dor não advém das coisas vividas, mas das coisas que foram sonhadas e não se cumpriram. Sofremos por quê? Porque automaticamente esquecemos o que foi desfrutado e passamos a sofrer pelas nossas projeções irrealizadas.
por todas as cidades que gostaríamos de ter conhecido ao lado do nosso amor e não conhecemos, por todos os filhos que gostaríamos de ter tido junto e não tivemos, por todos os shows e livros e silêncios que gostaríamos de ter compartilhado e não compartilhamos, por todos os beijos cancelados pela eternidade. Sofremos não porque nosso trabalho é desgastante e paga pouco, mas por todas as horas livres que deixamos de ter para ir ao cinema, para conversar com um amigo, para nadar, para namorar. Sofremos não porque nossa mãe é impaciente conosco, mas por todos os momentos em que poderíamos estar confidenciando a ela nossas mais profundas angústias, se ela estivesse interessada em nos compreender. Sofremos não porque nosso time perdeu, mas pela euforia sufocada. Sofremos não porque envelhecemos, mas porque o futuro está sendo confiscado de nós, impedindo assim que 1000 aventuras nos aconteçam. Todas aquelas com as quais sonhamos e nunca chegamos a experimentar. Por que sofremos tanto por amor? O certo seria a gente não sofrer, apenas agradecer por termos conhecido uma pessoa tão bacana, que gerou em nós um sentimento intenso e que nos fez companhia por um tempo razoável, um tempo feliz. Como aliviar a dor do que não foi vivido? A resposta é simples como um verso: se iludindo menos e vivendo mais. A cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que, esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Ana, foi um prazer. Feliz Natal, bom ano novo, porque depois dessa, é isso, gente. A única coisa que a gente perde se apegando é só a vida inteira. Então, vivam. Exatamente. Não, pensei que fosse comentário. Galera, finalizamos a primeira temporada do Zerando a Ansiedade Podcast. Foi um prazer imenso fazer esses 35 episódios nesse ano. A gente vai dar uma pausa para Natal, Ano Novo, férias, eu vou viajar. Posta o poema. Ah, vou postar, vou deixar postado na descrição. Toda quarta-feira, né, sobe um episódio novo no canal do YouTube e vou deixar postado lá, sim. É bem legal. E ano que vem tem mais. Janeiro a gente volta com uma semana daquelas de live bem educativas, de teoria e prática. Não percam, fiquem ligados lá no meu Instagram que eu vou anunciar. E provavelmente vocês vão receber anúncios também, que a gente bota anúncio convidando. E para o ano que vem, fica o convite sincero. A gente vai reabrir o grupo de meditação. A meditação, começa a pensar desde agora para vibrar nessa energia. A meditação é cientificamente um método comprovado cientificamente, o método, a prática mais eficaz que existe para zerar a ansiedade. Por isso, o nome do nosso podcast, Zerando a Ansiedade. Não existe, até hoje, ferramenta mais eficaz do que a meditação. E quando a gente fala de meditação ativa. Fica tranquila que a gente não vai pedir para você ficar igual uma estátua, sem se mexer, esperando a iluminação baixar, porque isso não vai acontecer. É um método mais eficaz. Então, ano que vem, a gente vai fazer semana de lives e depois reabrir o grupo de meditação. Vai ser um prazer partilhar a jornada com vocês. Quem quiser fazer um 2023 sem ansiedade. A gente já está deixando o nosso recado aqui. Zeliana colocou bom final de ano. Obrigada por dividir a experiência de vida com todos nós. Obrigada a você, querida, por estar aqui. E é isso. Eu continuo lá nos meus stories, respondendo pergunta e tudo. E em janeiro a gente volta a fazer as lives.
E não esqueçam de ver essa entrevista com o Marco Aurélio e depois da semana de lives a gente vai ter a segunda parte disso. Então, não tem desculpa. 2023, eu acho que se tem que fazer uma proposição do novo ano é ser mais saudável e ser mais feliz. Se compromete com isso que o resto vem junto. Mole. Exato. Galera, muito obrigada e zerando a ansiedade até ano que vem. Mas quinta-feira ainda tem live, tá? Live a Terapeuta Responde. Então, quem quiser contar seu caso, fazer uma pergunta, quinta-feira, meio-dia, a última live da Terapeuta Responde do ano também, pra gente, pra Dani poder, Dani é a terapeuta, Dani poder vir responder as perguntas e ajudar você. Enfim, um beijo e muito obrigada. Tchau, gente. Tchau!